Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, Lições de um Cirurgião Oncológico e Robótico para Mulheres no Combate ao Câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Coluna Sem Neura, o seu podcast com informação de qualidade, numa linguagem fácil que você consiga entender. Porque, como eu sempre falo, a base do sucesso do tratamento vem de você entender o problema pelo qual você está passando. E aí, eu venho dedicando muito da nossa atenção ao paciente oncológico, à dor oncológica, porque é um público que eu vejo que precisa de um carinho especial, porque é uma fase de tormenta muito grande na vida. Então, para me ajudar a discutir um pouco mais, eu vou trazer aqui para conversar comigo o Alex Bruno Carvalho Leite. Para mim sempre vai ser ABC Leite, É isso. tá? Que assim, é um grande amigo, formou comigo, então a gente está junto na medicina desde os anos 2000. Então, como eu falei com ele antes da gente começar, já são somados 50 anos de experiência dentro da área da medicina. Exatamente porque a ABC vem fazendo um trabalho muito bonito, exatamente para o abraçar o paciente oncológico. Primeiramente, ABC, obrigado por você disponibilizar um tempo de estar aqui comigo. Só que eu queria, antes da gente começar o nosso bate-papo, e eu sempre falo que assim, o lastro da informação é importante. Então, quem eu trago para cá, eu tenho um cuidado muito grande em saber quem é, o que fez, para estar aqui, né? Porque a gente é muito carente hoje de informação de qualidade. A gente está sendo bombardeado por muitos falsos profetas. Principalmente nesse paciente com câncer, que é um paciente vulnerável. Então, primeiramente, muito obrigado pela sua vinda e eu queria que você se apresentasse. Quem é Alex Bruno? Obrigado pelo carinho aí, pela parceria. A gente realmente, desde 2000, né, a gente se conhece, Daniel, e eu vejo seu trabalho aí como cirurgião, como neurocirurgião incrível, brilhante, como sempre. Eu queria realmente te parabenizar por isso, pelo projeto do Coluna Sem Neura, e realmente é algo que as pessoas, no geral, precisam, né? Vou me apresentar, eu sou o Dr. Alex Bruno, sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico, formei no Instituto Nacional de Câncer em 2012, e de lá para cá eu sempre atuei com cirurgia oncológica como exclusivamente com isso. Então, pude dedicar aí, tem aí quase 15 anos que eu me dedico a essa área da oncologia. Então, nesse período todo, nessa trajetória toda, realmente o que a gente observa é que existe muito medo do câncer, né? Então, as pessoas chegam comigo, né, com um diagnóstico de câncer e com medo, e um dos principais medos do paciente com câncer é sentir dor. Então, eu vejo que esse nosso assunto hoje é muito importante. E assim, uma coisa que eu acho interessante, ABC, é que a gente não aprendeu falar dessa forma, rede social, a gente não aprendeu isso na faculdade. A gente na faculdade, na época, a gente estudava anatomia, aspas aqui, Alex, para mim é uma das pessoas que mais sabe anatomia, sempre foi um anatomista, assim, absurdamente técnico. Fizemos alguns trabalhos em conjunto, até hoje o nosso trabalho com a sua dissecção, ele é lembrado, mas
o que eu vejo, né, que foi o que me fez criar o Coluna Sem Neuro, foi tentar trazer um pouquinho da nossa experiência para o público em geral. Exatamente porque a gente tem muita história interessante. E eu fiz, obviamente, o dever de casa para entender sobre a sua trajetória e vi que você vem fazendo um trabalho muito interessante num podcast que eu achei um nome sensacional, que chama Caminho de Cura, né? A experiência de um cirurgião robótico nisso daí. E eu vejo que, assim, o trabalho humano que você vem fazendo, eu acho que, pelo menos eu vejo pelos comentários dos internautas e tudo, é gratificante aquilo dali, entendeu? E aí eu queria que você falasse para mim, falasse para os nossos seguidores, exatamente assim, o que fez você criar isso daí? Qual foi a necessidade? Da onde partiu essa necessidade de criar isso, de entrar no meio digital, de trazer essa experiência que quando está no consultório você fica só com o paciente ali, para o público, vamos colocar assim. Daniel, eu trabalhei muitos anos no SUS, né? Hoje eu faço um trabalho voluntário no UCAM, no SUS ainda, mas até pouco tempo atrás, 90% do meu trabalho era no SUS. E então, realmente, eu pude ajudar e atender, operar muita gente. A grande coisa é que no SUS, que é excelente, né? Excelentes profissionais, a grande coisa é que é o volume grande de pessoas precisando. Então, um volume grande de pessoas para você demandar ali para você fazer um atendimento. Então, o que eu observava, isso era, antes do paciente chegar até a mim, um paciente que vinha com muito medo, com muita angústia, com pouca informação, como bem você falou, né? Que as pessoas são carentes de informação de qualidade. E dentro do consultório, por maior esforço que eu tinha ali para dar uma palavra a mais para o meu paciente no consultório, no hospital, né, daqueles pacientes internados, eu sentia que eu queria falar mais ainda, que eu queria deixar o meu recado para eles de uma forma completa. Então, lá em 2000, que estourou a pandemia, eu comecei a estudar essa parte do marketing digital. E eu comecei a entender que o marketing digital não tinha fronteiras e que naquela época da pandemia, onde a gente ainda não poderia ali estar muito presente fisicamente em vários locais, mas que na internet sim. Então, eu comecei esse projeto, né, aprendendo desde 2020. E em 2023 eu comecei realmente a fazer o meu Instagram de uma forma mais forte, né? O meu podcast Caminhos de Cura. E essa intenção foi essa, deixar ali registrado um conteúdo específico para câncer, não só de prevenção de câncer, mas de tratamento e enfrentamento do câncer. Porque eu vejo que os pacientes eles precisam do médico, precisam da receita, da cirurgia, mas e entre as consultas, e entre uma quimioterapia e outra, e o em casa, né? O que eles vão fazer em casa, né? Onde eles às vezes estão alimentando pensamentos ou medos, né? Então a intenção do meu podcast foi trazer essa informação para aquele paciente que às vezes não tem muita atenção, nesse sentido, né, dessa informação completa, desse abraço, né, desse conforto para qualquer pessoa. E a gente já está aí com quase 90 episódios aí. Bem legal. E eu acho assim, primeiro, parabéns, cara. Eu acho que assim, eu vi alguns episódios, né? E já teve vezes de eu participar de algumas lives e você me mencionar lá na hora, entendeu? Mas assim, eu vejo que essa visão global, esse entendimento, ele é importante, principalmente quando a gente fala do paciente oncológico, porque eu percebo algumas vezes, e eu vi num relato de um podcast que você estava falando exatamente de dor oncológica, uma experiência que você teve com alguns pacientes, que existe um tabu no diagnóstico do câncer. Às vezes, o paciente tem vergonha de falar em casa.
Às vezes ele tem vergonha de falar que está fazendo um tratamento, como se aquilo dali fosse opção dele. Óbvio, a gente sabe que existem alguns cânceres que têm como fator de risco o hábito de vida, ok, mas nem todos são assim. E mesmo aqueles que têm algum hábito de vida, a pessoa não faz intencionalmente. O cara que tem um câncer de pulmão, ele fumou, não é para ter o câncer de pulmão, né? Só que eu vejo que esse entendimento humano faz toda a diferença no manejo, porque a gente tem que ter essa visão completa. Porque, de uma forma geral, o que a gente percebe? E aí, se eu estiver falando qualquer besteira, você me corrige. O câncer, quanto mais precoce a gente diagnostica, melhor o tratamento. E aí, se eu for postergando, se eu for negligenciando, às vezes é uma dor diferente, às vezes é um corrimento diferente. Eu vejo, por exemplo, o câncer de colo de útero. Se você esperar ter algum sintoma para diagnosticar o câncer de colo de útero, a maioria esmagadora já está avançado. E aí, quando a gente vai avaliando isso daí, se a gente puder conversar mais e informar mais, para que aquela pessoa que esteja sentindo alguma coisa diferente, procurar uma avaliação com diagnóstico precoce, por exemplo, a nossa conversa já valeu. É isso. A nossa conversa já valeu. Agora, o que a gente percebe? Que é onde eu entro no manejo das dores, por exemplo. Onde é que acaba que o público com dor oncológica, tirando os tumores do sistema nervoso central, então, os tumores fora do sistema nervoso, a interface com a neurocirurgia funcional, a neurocirurgia da coluna, é exatamente o manejo da dor. E a gente sabe hoje que é muito comum a associação de dor e o paciente com câncer. Principalmente quando o diagnóstico é feito nele mais avançado. Você percebe isso na sua prática? Percebo, Daniel. Estatisticamente, 50% dos pacientes com câncer vão sentir dor ao diagnóstico. Então, a gente tem que entender que alguns pacientes aí, eles não vão sentir dor, porque a lesão está inicial, e realmente nesses estágios iniciais, o que faz diagnóstico são aqueles exames de rastreamento, é a mamografia, é o preventivo, é o exame de toque, é o ultrassom de próstata, é um bom acompanhamento com o urologista. A gente sabe que assim a gente consegue diagnosticar o câncer numa fase que ele não tem dor. E não necessariamente o câncer que tem dor é porque ele está avançado ou que ele não pode ser curado. Mas a dor desperta ali na pessoa um medo ou uma preocupação, né? E você foi falando sobre o diagnóstico do câncer de colo de útero e o fato das pacientes muitos chegarem conosco em estágios avançados, né, da doença, e nesse estágio já tem dor, né? Quando a gente descobre o câncer no estágio 3 ou 4, quando ele já está um pouco mais avançado, o 4 seria metastático, 70% a 90% dos pacientes têm dor ao diagnóstico nesse estágio. Então, veja como é importante a gente falar de dor para esses pacientes. Então, no momento que a gente descobre ali, né, e antes, às vezes, do paciente procurar o médico, né, aí é que tá, né, às vezes ele já tentou 9 coisas, tem uma estatística que fala que antes da pessoa procurar o médico que está sentindo uma dor, ela já tentou tomar um remédio da vizinha, tentou tomar um remédio por conta própria, mudou a dieta, sei lá, fez qualquer coisa, até que chega uma hora, não tem jeito, acho que eu vou ter que ir no médico. Então, isso também, da pessoa ter, né, dos pacientes em geral, ter um médico de confiança, um médico de família, um bom clínico, um médico de confiança, para estar ali dando informação, não, procura um médico para você ver isso, vai fazer um ultrassom para você entender isso. É fundamental. E aí chega o paciente com dor, com diagnóstico, a gente tem que entender que a dor física existe, mas existe a dor por ter o câncer, né? Por ter o diagnóstico. A dor daquela pessoa que vai ter que dar uma pausa no trabalho, não estava esperando por isso. Dor financeira,
a dor de ter que realmente assumir a vulnerabilidade, né? Afinal, todo mundo pode ficar doente, né? Nós somos seres humanos, né? Então, são dores também que são silenciosas se a gente não dá ouvido para o paciente, né? Se a gente não deixa ele falar. E se a gente deixar ele falar e a gente estiver bem atento, a gente consegue tanto ajudar ele a selecionar a medicação para que ele não sinta dor naquele momento e possa fazer o seu estadiamento, entender o câncer ali antes de começar o tratamento, para ali começar a melhorar, né? Com o tratamento certamente vai melhorar. Muitas vezes a gente consegue melhorar a dor. E outras vezes, né, ouvindo bem o paciente, a gente consegue ajudá-lo na parte psicológica, de você conversar com ele, tranquilizar, tirar ali aqueles tabus que existem, né? As pessoas têm muito medo do câncer. E eu vejo que, assim, a nossa medicina hoje, ela tá carente daquele médico que olha no olho, que conversa, que ouve as angústias. E eu vejo que, assim, o câncer e o paciente com câncer, ele precisa dessa abordagem. Por quê? Às vezes, e aí é onde a gente entra com a experiência do manejo da dor oncológica, às vezes o foco do paciente não está nem no câncer, está na dor que aquilo dali traz para ele, a dor física, a dor emocional e principalmente aquele tabu que é passado de que todo paciente com câncer tem que ter dor, que a dor faz parte do câncer. A gente sabe que isso é um mito, isso é mentira, tá? E outra coisa, a banalização da dor. E isso é uma coisa grave que eu vejo, não só na parte oncológica como um todo, porque a gente não aprendeu sobre dor na faculdade, não existia uma disciplina, uma cadeira de dor, a gente não aprendeu sobre dor na residência, a gente foi ter uma visão humana da dor e uma visão holística da dor com a vida. Porque a gente viu que não adiantava eu fazer uma exímia cirurgia, retirar todo o câncer, tirar todos os linfonodos, o paciente está ótimo, mas ele está com dor. Aí você fala com ele bem assim, olha só, você está curado do seu problema, mas ele está com dor. Para ele, não significou nada aquilo que você fez, porque ele está com dor. E aí, se eu consigo aliviar a dor, às vezes ele ainda vai estar com câncer. E aí, uma coisa que assim, teve um paciente que chamou muita atenção quando a gente conversa sobre isso, que ele tinha um tumor de cabeça de pâncreas, com uma dor abdominal absurda, e ele já estava com menos de 6 meses de sobrevida. Estava extremamente emagrecido, ele não conseguia comer, e os remédios estavam causando uma intolerância muito grande, porque ele estava refratário já aos sintomas do uso da morfina em altas doses, enfim. E a gente optou por fazer uma alcoolização do plexo celíaco. E, cara, eu lembro claramente, esse cara chegou no centro cirúrgico, estava muito emagrecido, chegou ruim. Fizemos o procedimento, esse cara acordou no outro dia, quando a gente foi passar, o cara estava ótimo, sem dor. O que ele queria? Ir para casa comer um churrasco. Olha isso. Então, assim, isso daí é uma coisa, óbvio, esse paciente, ele veio a falecer, eu acho, 4 meses depois. Só que o que a gente conseguiu ajudar? Ele estava sem dor. Então, esse poder que a gente tem do manejo da dor, eu vejo que a gente adquiriu essa maturidade do entendimento da dor com essa experiência que a gente adquiriu. Você percebe isso na sua prática? Percebo. Porque o paciente, às vezes, Daniel, ontem eu atendi um paciente de primeira vez com câncer de reto. Então, há 7 meses ele passou a ter uma dor no reto, né? Ali, aquela dor, né? Perto ali, quando ele vai evacuar, antes até uma sensação de dor, de desconforto ali no reto. Só que esse paciente me falou
que ele sente uma dor lombar, né, por hérnias, há mais de 20 anos. E ele se tratando ali com analgésicos, na verdade, anti-inflamatórios por conta própria. 20 anos, né? Então, eu fiquei pensando, nossa, 20 anos, né, tomando anti-inflamatório, né? Qual a toxicidade renal, hepática, né, dessas drogas aí? Quanto que se ele tivesse procurado ali, chegado no profissional certo, né, um neurocirurgião, um especialista em dor, como esse paciente ia estar melhor? Ah, talvez não tivesse o câncer de reto, não sei, pode ser até que ele ia ter também, mas certamente seria outro paciente, né? Porque na certa, a pessoa com dor, ela não faz uma atividade física, né? Ela acaba comendo ou descontando na comida, aí vai engordando, cria-se um ciclo vicioso, né? Então, a gente entende, né? Eu entendo na minha prática que a gente precisa quebrar esse ciclo vicioso dos pacientes. A gente precisa fazê-los entender que dali para frente ele está ali contigo. Olha, não é esse medicamento que você vai tomar, é esse aqui. Olha, você vai lá no Daniel para ele fazer o manejo da sua dor, para ele te mostrar que existe ali uma luz no fim do túnel, né? Você vê esse paciente aí com câncer de pâncreas em estágio avançado, com uma dor forte ali pela infiltração dos nervos ali da região do tronco celíaco, você fez ali a alcoolização e tirou a dor dele com a mão. Literalmente. Você não agiu na doença em si. O fato é que os pacientes, às vezes, eles precisam ser alertados, eles precisam entender que não é o câncer que mata, né? No fundo, é o descontrole, o desbalanço, o desequilíbrio que ele causa no corpo, que causa que, eventualmente, o paciente pode evoluir ruim. Então, controlar a dor é uma das coisas que vai manter esse paciente mais equilibrado. Você vê, ele vai voltar a comer, né? Ele vai voltar a passear, ele vai voltar a se sentir bem, ele vai voltar a se sentir feliz, né? Então, me marcou muito na faculdade. Eu acompanhei uma doutora fora da grade curricular, que ela fazia acompanhamento de dor oncológica. E ela atuava ali no Santa Rita, no ambulatório, ela era anestesista. Então, ela pegava os pacientes que já estavam nesse sentido aí, fora de possibilidades terapêuticas oncológicas, que é um termo que a gente usa, em que a gente entende que dali para frente o médico não consegue reverter aquela doença. Dali para frente, se a gente conseguir, do ponto de vista de cuidados paliativos, devolver vida para essa pessoa, qualidade de vida, né? É o nosso objetivo. E com certeza esse paciente ele vai viver melhor dali para frente, certamente até um pouco a mais do que ele viveria, porque ele passou a comer, né? Então, o que eu via lá, né, finalizando, é que os pacientes chegavam lá numa semana para ela começava os medicamentos, né? Então, ela usava alguns opioides, alguns medicamentos adjuvantes, ela fazia alguns bloqueios ali até de cabeça e pescoço, alguns bloqueios simples, às vezes ela fazia. E você viu o paciente chegar na semana seguinte como se não tivesse mais, né? Doutora, eu voltei a passear, doutora, eu voltei a sair para comprar um pão, né? Sim, coisa volta de vida. simples. E uma coisa que é interessante, ABC, é que assim, existem já uma série de trabalhos exatamente mostrando isso. A dor diminui a sobrevida de uma maneira geral. Então, quando eu alivio a dor, por quê? A dor crônica do câncer, ela gera angústia. E aquilo vai diminuindo a sua energia de vida. O mundo ele começa a ficar mais cinza do que o normal você tendo câncer. Então, os trabalhos mostram exatamente isso. Quando eu alivio a dor oncológica, mantendo o mesmo tratamento para a doença oncológica, eu aumento a sobrevida. Então, se eu aumento a sobrevida, não tem como negligenciar.
Porque eu consigo melhorar aquela vida que tem ali e eu consigo aumentar aquele pouco de areia de ampulheta que a pessoa vai ter ainda. Então, é um poder muito grande que eu vejo que, assim, a gente tem para conseguir oferecer, só que a gente depende do profissional da área da saúde saber que a gente existe. É igual, por exemplo, o trabalho brilhante que você vem fazendo da cirurgia robótica, os avanços entre a cirurgia aberta, como a gente teve formação, a cirurgia por vídeo e a cirurgia robótica. Cara, a mudança do resultado anatômico da cirurgia funcional é absurda. Só que se eu não caso essa mudança absurda com controle de dor, porque às vezes já é um paciente oncológico curado do câncer, mas que tem dor. Tem. A gente tem casos assim, que eu tenho, por exemplo, dor que vem da quimioterapia, da radioterapia, de uma infiltração residual que o câncer deixou num nervo. Às vezes o paciente nem tem o câncer mais. Oncologicamente ele está controlado, vamos colocar. Mas o cara tem dor. E aí o que eu vou fazer? Vou falar, cara, acostuma com a dor? Não tem como, cara. Entendeu? Então isso daí é uma coisa que veio me angustiando. Eu falei, cara, nós precisamos unir forças para fazer uma corrente do bem, porque brigar sozinho dá mais trabalho, entendeu? E aí a gente trazendo para a gente essa responsabilidade, porque o que eu vejo? O paciente com dor, ele é fragilizado. E aí dá margem para o picareta digital oferecer um tratamento milagroso. E todos esses tratamentos milagrosos, nenhum é coberto pelo plano, nenhum tem no SUS, é tudo particular, é tudo custa caro. E é aquele negócio, o caro que não funciona é um dinheiro que você jogou fora. E eu acho que assim, esse trabalho que a gente vem fazendo, eu acho que se a gente conseguir alertar uma pessoa para o diagnóstico precoce, de você procurar precocemente um especialista para avaliar a sua doença oncológica, não negligenciar a sua dor, porque eu tenho alguns casos que a gente descobre tumores de partes moles incidental. Por exemplo, chegou no meu consultório há um tempo atrás, ela até voltou recente. Eu lembro, ela era uma moça baixinha que ela era cantora lírica, estava com dor nas costas. Aí eu fui pedir uma ressonância para poder ver e a gente diagnosticou um tumor renal grande, cara. Só que ela não tinha sintoma de nada, ela tinha uma dor lombar de fragilidade mecânica por falta de atividade física. Eu encaminhei para o oncologista, foi operada, mas ficou aquela história porque não é todo dia que você pega uma cantora lírica para poder... Um tempo depois ela voltou no consultório para me falar, olha, aquele exame lá atrás que você pediu fez com que a cirurgia fosse feita, não precisasse tirar o rim inteiro, tirou uma parte, tá? E ela tá ótima. Então, assim, isso daí poderia ter um desfecho ruim? Poderia, né? Mas eu vejo que, assim, hoje quando a gente lida com dor, se a gente não for agressivo no que precisa ser agressivo, né, a gente não consegue ter o manejo real daquilo. Porque é aquilo que você falou, você perde o brilho de viver, o câncer já é difícil. Com dor, cara, e aí acaba que essa dor que tem a ver com a dor da alma contamina a família que está em volta. E aí você começa a ficar amargurado, você contamina as pessoas que gostam de você. E é aqueles poucos momentos da vida que ou você vai passar até o término da vida quando é um câncer avançado, ou pelo período que você vai passar pelo tratamento do câncer, poderia ser um momento, não vou falar que é feliz, porque nunca é feliz, mas menos triste. E isso daí eu vejo que, assim, se a gente conseguir fazer essa informação chegar nas pessoas, é um negócio que, assim, cara, a gente consegue porque o público que a gente tem em potencial no Espírito Santo não é pequeno, cara. Eu fiz um levantamento exatamente para a gente poder entender a dimensão disso.
Os dados do Ministério, estima-se que no Espírito Santo a gente tenha 13 mil novos casos de câncer por ano. É muita gente, cara. Se você for pensar que a metade, como você falou, vai ter dor, nós estamos falando de todo ano mais de 7 mil pessoas. Então, isso é uma coisa que 7 mil pessoas por ano, nem se eu e você operássemos todo dia, a gente ia dar conta. Então, precisa de mais gente com a mesma filosofia, com o mesmo pensamento, com o mesmo entendimento, para trazer conforto. E isso daí é grave, porque as pessoas hoje, pelo menos os profissionais da área da saúde que eu vejo, não estão estudando como a gente estudava. Eu sei da sua trajetória que a gente estudou junto. O tanto que a gente se dedicou para o conhecimento da anatomia, para fazer a residência, para a formação em cirurgia minimamente invasiva, que eu sei que você gosta, como eu gosto também, entendeu? E aí eu queria, até como uma curiosidade, porque assim, a cirurgia por vídeo, para mim, mudou a minha visão de ver a doença da coluna. Foi um marco assim, mudou completamente o manejo, os resultados, o perfil de paciente que a gente consegue tratar. Então hoje não tem mais peso, eu consigo operar um paciente de 180 quilos, eu não tenho problema com isso. Óbvio, existem dificuldades anestésicas, mas o material, para mim, é operar um homem de 50 quilos e um homem de 180 quilos, o material é o mesmo, é a mesma coisa. Eu consigo hoje operar com a mesma segurança que eu opero um cara de 50 anos ou uma pessoa de 90 anos. Então, a cirurgia por vídeo, para nós, mudou completamente o manejo da doença da coluna. Eu queria saber a sua opinião, como é que isso aconteceu com você, porque a gente teve uma formação de cirurgia aberta, depois você passou por uma formação de cirurgia por vídeo, você está na cirurgia robótica agora. Esclarece para a gente, até para as pessoas entenderem assim, que isso não é só modinha, isso é uma realidade. Qual foi o seu insight que você falou, cara, eu preciso evoluir dentro disso? Excelente pergunta. E é que eu queria dar um depoimento para você, porque o meu irmão, Rodrigo, né? Meu irmão, ele sofreu, né? Ele teve uma hérnia de disco há cerca de 10 anos. E ele foi operado de uma maneira convencional, muito bem, ficou bem. E há 2 anos ele teve uma nova hérnia cirúrgica, né? Um caso até mais grave do que ele teve. E você fez uma cirurgia brilhante nele. Cara, pior que é verdade, eu nem lembrava disso, é verdade. Por vídeo, né? Minimamente invasiva. Então, ele tem uma incisão desse tamanho, assim, né? De 10 centímetros na coluna, que ele fez 10 anos atrás. Ficou bom, recupera, né? A cirurgia aberta, ela resolve também. Resolve. Mas essa que você fez com uma incisão bem pequena, muito melhor, porque você fez o mesmo trabalho, talvez até algo mais minucioso, né? Você poderia falar, mas que ele saiu ali com uma recuperação, né? E hoje ele mora no Canadá e ele pode voltar, né, para o Canadá e ele tá lá, tá benzão. Né? Então, eu queria te parabenizar por isso. Obrigado. Registrar isso daí. Que bom. Parabéns. Nossa, BC, eu nem lembrava, é verdade, cara. É verdade. Manda um abraço meu pra ele. Tem. Isso, vou mandar sim, amigo. E então é isso. O que eu vejo aqui na minha prática é o que eu acabei de falar. A própria operação, o conceito dela, ela não muda. Né? O que você precisa fazer pelo paciente, do ponto de vista, né, falando da minha área de câncer, é o mesmo. O fato também, com o avanço da medicina, com os tratamentos mais modernos, cada vez mais a gente faz cirurgias menos agressivas do ponto de vista também de radicalidade. Então, cada vez mais eu preciso tirar menos, agora eu preciso tirar menos quantidade de tecido dentro de um caso mais inicial. Isso também está ajudando bastante. Associada a isso, a cirurgia minimamente invasiva, que ganhou força na oncologia aí nos últimos 20 anos, de maneira geral, a videolaparoscopia, né, a cirurgia de vídeo.
mas que desde 2008, quando chegou aqui no Brasil o primeiro sistema robótico, né, isso foi evoluindo. Em 2012, chegou no Instituto Nacional de Câncer o primeiro robô, a tecnologia no SUS, foi o primeiro hospital do SUS. Em 2002, eu estava saindo da residência, né? Então, não peguei a robótica lá no INCA, mas eu participando de congresso e vendo meus professores, eles aprendendo, eles falaram: Alex, continua fazendo a laparoscopia, que quando o robô chegar no seu estado, você vai, né? Então, sempre mantive ali vários cursos, aprimoramento na laparoscopia. E aí, quando chegou a robótica aqui no Espírito Santo, em 2020, no meio da pandemia, né? Eu não tive dúvida. O que precisa fazer para fazer a certificação, para fazer o treinamento da robótica? Olha, você precisa fazer um treinamento de simulação. Muito interessante, Daniel, porque esse treinamento de simulação, é como se você controlasse o robô, mas num ambiente ali digital, né, com uma inteligência artificial, e você vai fazendo ali os movimentos e os exercícios, de maneira que quando você termina a simulação, é como se você já pudesse operar um paciente, praticamente. Cara, é bizarro. É interessante. É interessante. E é muito, muito, porque às vezes eu fazia um exercício num dia, tá aquela dificuldade, tudo, às vezes não passava ali naquele requisito ou outro. No outro dia eu voltava para fazer o mesmo exercício, né? E o nosso cérebro, ele é incrível também, né? A nossa plasticidade, né? E aí eu já conseguia, ele me mandava pro próximo, até que eu fiz todos, né? Foram mais de 100 horas de simulação. Fiz as primeiras cirurgias ainda em ambiente de laboratório, em animais e tudo, com certificações. E as primeiras cirurgias eu trouxe o meu mestre, Gustavo Gittmann, lá do Rio. E aí ele veio me ajudar nas primeiras 20 cirurgias. E, assim, uma coisa incrível, porque a robótica, diferente da laparoscopia, as pinças, elas ganharam vida. Então, se você pegar no PubMed, que é a plataforma de estudos científicos mais reconhecida aí mundialmente, a curva do número de trabalhos com relação ao tempo, ela está crescente, ela é num crescente, tanto para a cirurgia robótica como um todo. São mais de 15 milhões de cirurgias robóticas realizadas já no mundo, né? Aqui no Brasil tem 150 robôs. Nos Estados Unidos são 6.700 robôs. Que é isso, coisa pra caramba. Caramba, cara. Então, é um mercado aí a gente está falando aí de 4 bilhões aí, ou mais. Então, é uma coisa que movimenta muito, uma crescente, né? Tem uma estatística que fala que em 2030, 40% das cirurgias minimamente invasivas serão por robótica. E aí agora, para o futuro, são plataformas mais baratas que vão baratear isso tudo para popularizar. Como qualquer tecnologia, ela começa cara. Então, não tem isso com telefone, isso é com carro. E dentro da área da saúde, a gente está vendo isso. E assim, óbvio que como eu fico no centro cirúrgico todo dia, eu vejo essas coisas. E assim, quando a gente pegava, por exemplo, uma retirada de próstata por via aberta convencional, uma retirada de próstata por vídeo e uma retirada de próstata por robô, cara, é um negócio assim. Era a mesma coisa que era quando a gente via cirurgia bariátrica por via aberta, por vídeo e por robô. É um negócio que, assim, você fala, cara, não tem como comparar. É absurdo o avanço tecnológico disso daí. É, sim. E realmente o que a gente vê nos pacientes são pacientes com menos dor, recuperando mais rápido. O paciente com câncer, às vezes ele termina uma cirurgia e ele precisa emendar num próximo tratamento. Então esse paciente, ele está mais preparado, está pronto mais cedo para esse próximo tratamento. É menos traumático, né? É isso. E uma dúvida, BC. Quando a gente estava na faculdade, foi quando começou a cirurgia por vídeo aqui, né? Então, por exemplo,
a operar uma apendicite, tinha aquilo. Se fosse um estágio inicial, operava por vídeo, um estágio mais avançado precisava ser aberto, porque a técnica estava se desenvolvendo. Hoje, opera-se por vídeo, é uma via comum para qualquer problema. Como é que a gente está hoje dentro da cirurgia robótica? Eu posso falar, por exemplo, qualquer câncer torácico e abdominal eu consigo fazer por via robótica já, ou tem alguma certa limitação? Vamos colocar que eu preciso usar, por exemplo, uma técnica por vídeo. Boa pergunta. Basicamente, a gente precisa, para fazer uma boa cirurgia por robótica, uma cirurgia que você consegue padronizar. Então, a cirurgia robótica ela está ajudando na sistematização das cirurgias. Então, a gente consegue hoje, em vários serviços, fazer cirurgias no mesmo passo a passo. Isso ajuda muito na técnica, a ter menos complicações, menos problemas ali, menos sangramento, né, menos transfusões. Mas também existem casos em que o câncer é muito grande e aí ele se torna multivisceral. Essas situações não são tão boas para a robótica. Entendi. Quando ele passa a ser multivisceral. Então, por exemplo, na carcinomatose peritoneal, em que a gente tem doença espalhada por todo o abdômen, ainda a cirurgia aberta é o melhor. Entendi. Então, realmente, o que a gente tem que entender, como você bem falou, o paciente tem que chegar num profissional que entende daquele assunto, para ele realmente olhar, olha, esse caso aqui é robótica, ou por vídeo, ou esse caso aqui é só aberta. Isso é importante. E eu acho que assim, não que a gente seja velho, mas o fato dessa experiência, você ter navegado por esses 3 mundos, da aberta, da por vídeo e da robótica, faz com que você tenha essa segurança. Obviamente que para nós ainda, a cirurgia robótica dentro da neurocirurgia da coluna, especificamente, ela está engatinhando para algumas coisas ainda, né? Não é igual você consegue fazer a cirurgia com um robô. Só que hoje, quando a gente vê, por exemplo, a questão do vídeo, se você tem uma formação puramente de vídeo cirurgia, te priva você saber o que dá para fazer por aberto ou não. Uhum. E isso hoje acaba que assim, a nossa visão ela precisa ser holística do paciente, mas o nosso ferramental de enfrentar aquilo tem que ser amplo também. Você tem que saber jogar em todas as posições. Óbvio que você pode falar, ó, eu prefiro, por exemplo, operar por robô, eu prefiro operar por vídeo, mas você precisa abrir uma barriga e você vai saber abrir. Então isso daí eu acho que é importante até para passar aquela segurança para o paciente, porque você vai falar uma coisa que você sabe, não é aquilo que você acha ou que você leu. Né? E aí, por exemplo, dentro da minha área eu vejo muito isso. Então hoje a gente tem vários médicos não especialistas em coluna fazendo coisas da coluna. Aí o cara sabe uma coisa, aí aquela coisa ele quer fazer para todo mundo. E aí se você só sabe aquilo, entendeu? Então assim, pro martelo todo mundo é prego, o cara só vai fazer uma coisa. Então eu vejo que quando a gente lida com câncer especificamente, você tem que ter aquela visão mais ampla. Porque vai ter aquela hora que você vai ter que parar. Eu vejo muitas vezes por nós, porque assim, o câncer do sistema nervoso, a ideia, na maioria das vezes, não é retirar a lesão inteira. É retirar o máximo possível sem aquilo causar uma lesão sequelar grave. Então, às vezes, eu vou deixar um pedaço de tumor para trás de propósito, só que para fazer aquilo dali, você tem que ter segurança para aquilo. Entendeu? Às vezes acontece, por exemplo, um tumor ósseo da medula que está invadindo, um tumor ósseo que está comprimindo a medula. Às vezes eu vou retirar aquilo dali. Eu posso retirar o tumor ósseo inteiro? Pode, mas se aquilo machucar demais a medula? Então eu tenho que ter a segurança de tirar o máximo possível, sem causar uma lesão medular, fazendo a estabilização necessária,
para depois completar com uma quimioterapia, uma radioterapia. Você já tem que ter tido essa vivência. Lá atrás, você fez estágio extracurricular, você fez a sua residência, você não fez uma residência mais ou menos, eu sei onde é que você fez residência. E aí aquilo vai te acumulando experiência para você poder chegar e falar, olha, hoje eu consigo transmitir a minha experiência num podcast, por exemplo, que eu achei o nome sensacional, que é o Caminho de Cura. É isso. Entendeu? Que, assim, eu acho que você vem fazendo um trabalho, assim, eu não, né? A rede vem mostrando isso fenomenal, entendeu? Principalmente porque, como eu te conheço há muito tempo, eu sei que você é um cara tímido. Você teve que vencer aquilo dali para poder entrar no meio digital. Então, isso daí é um negócio que, pô, é uma vitória isso daí. E você vê que, cara, vem surtindo efeito. Você vem conseguindo fazer um trabalho de conscientização em cima disso, porque não é só ter habilidade técnica para operar. Porque qual é o problema? Hoje, com essa facilidade que a gente tem de operar em outros lugares, às vezes, até um profissional que não é tão bom tecnicamente, mas é um bom vendedor, ele vai vender o tratamento e te leva para operar. E aí, assim, às vezes o paciente nem sabe disso, que ele não está sendo operado pelo médico que ele acha que está sendo operado. Só que aí qual é o problema? O pós-operatório, às vezes o paciente vai ter algumas dúvidas que só quem tem a vivência sabe explicar. Ah, é normal eu ter um tipo de dor? É esperado eu sentir tal coisa? Você que tem a vivência, você vai saber falar. E aí essa insegurança, quando é transmitida para o paciente, ainda mais oncológico, aquilo dali piora a doença dele. Porque imagina, ele está no vale da sombra da morte ali, no nevoeiro. Ele está achando que você é o cara que tem o cajado com a luz. Do nada aquela luz apaga. E isso é um negócio que é complicado. Porque quando a gente pega um câncer que está muito avançado, é angustiante você fala, cara, não tem o que fazer. Sim. E você, obviamente, pega isso mais do que eu, porque é a sua vivência. E aí é onde a gente entra junto muitas vezes, que é o quê? O cara que está com câncer avançado e dor. Sim. Esse paciente com câncer avançado, ele chega pra gente com muita dor. Muita dor. Recentemente eu atendi um paciente assim, câncer de pulmão, né? Chegou ali comigo. E esse paciente, às vezes, como você falou, ele não cai, infelizmente, direto num especialista, né? Às vezes ele cai um ou outro. Mas eu acredito muito também, né, que por algum motivo esse paciente, às vezes, uma hora ele vai chegar em alguém que vai cuidar dele, né? Uma hora ele chega, mais cedo ou mais tarde. Porque uma hora ele vai precisar ouvir de alguém que conhece o próximo passo, né? Às vezes a gente não tem noção. Eu não sei se esse paciente chegou para mim recente, um diagnóstico ainda a ser feito de câncer no pulmão, metastático para a coluna, inclusive. Eu não sei o que vai acontecer com ele daqui a um ano, né? Não sei, ele pode sim estar com a doença controlada, às vezes até no nível de dor bem menor. Mas ele pode também, daqui a um ano, não estar tão bem. Isso eu não sei dizer para ele quando ele chega. Mas o que eu sei, que eu enxergo muitas vezes, são os próximos passos. O próximo passo seu é tomar essa medicação aqui de dor. É começar um medicamento que você possa tomar todo dia, isso não vai enfraquecer seu corpo, não vai acostumar, o câncer não vai piorar. Mas doutor Alex, eu vou estar sentindo dor e o câncer vai estar ali de uma forma silenciosa agindo, né? Não, porque nesse período agora, nesse momento, a gente começou a assumir o controle. Você já está sendo investigado, a gente vai demorar o tempo que for necessário, mas proativamente a gente já está caminhando.
Uma coisa é o paciente pegar aquela medicação e, pô, fiquei sem dor, acabou meu problema, vou embora. Não vou voltar lá no Dr. Alex, não. Esse é o problema. Mas não, se você orienta o paciente direitinho, ele entende, poxa, eu posso tomar a medicação, ficar sem dor, e no momento que eu começar o tratamento, isso começar a melhorar, porque realmente o tumor vai diminuindo, e associando o tratamento do Daniel, esse paciente vai ficar muito bem. Entende? Então, é isso. A gente vai ali como se fosse uma longa caminhada numa estrada escura e você vai iluminar os próximos 20 metros. Você anda 20 metros, você ilumina 20 metros. 20 metros, 20 metros, daqui a pouco você... Olha, caramba, eu consegui, né? E é isso que é exatamente essa percepção que a gente tem, assim, um dia de cada vez. Porque, assim, quando a gente lida com um diagnóstico de câncer, o que eu vejo, e aí às vezes falta essa forma de diálogo que o paciente consiga entender realmente que, assim, é a segunda página da vida que vai abrir, é uma outra realidade. E ele vai ter que identificar e aprender dia a dia cada coisa. Então, é um diagnóstico ruim, então eu tenho um problema ali. É um tratamento que eu vou ter que começar para aquilo. Só que aquilo vão gerar alguns efeitos colaterais. Aí vão ter medidas para os efeitos colaterais. E aquilo vai. Se a gente não tiver essa conversa muito bem sedimentada na nossa cabeça de orientador, passa em segurança. E eu vejo que, assim, como hoje o manejo do câncer e o manejo da dor, principalmente a dor, está sendo negligenciado por muitos, você com dor você não percebe nada. O grau de adesão do tratamento do câncer de quem tem dor é muito menor. O grau de alimentação adequada, de atividade física, de qualidade do sono. Porque, cara, você tá com dor, você tá puto, cara. Independente de qualquer coisa. Aí você já tá puto com a vida, porque você tá com câncer. E aí você tá puto porque você tá com dor. E aí é uma dor física, porque você tá sentindo, mais uma dor emocional, que você muito bem falou. Então, assim, hoje, se eu consigo pelo menos tirar a dor do viés, cara, pelo menos a experiência que a gente vem tendo, o agradecimento que esse paciente tem é assim, é impagável, ABC. É um negócio que é assim. E eu vejo que nem todos os profissionais da área da saúde têm essa percepção. Você vai ter isso porque a sua formação do INCA, eu sei que lá tinha muito disso, óbvio. Talvez não tinham os aparatos tecnológicos que a gente tem hoje, porque a gente já está no bonde velho já, entendeu? Porque, por exemplo, quando eu fiz residência de neurocirurgia, não existia nem a cirurgia endoscópica direito no Brasil, de coluna. Ela começou depois, a gente já estava voltando para cá, foi quando o negócio começou aqui no Brasil. Então, assim, agora, quando a gente entende que aquela dor é real, e eu vou pegar um exemplo, quando a gente fala de dor, se a gente pega, por exemplo, véspera de feriado, sei lá, nós vamos ter um feriado, por exemplo, numa terça-feira que vai enforcar uma segunda-feira. Cara, o cara vai no pronto-socorro domingo, por exemplo, com uma dor ciática. Cara, a maioria das pessoas vão olhar para ele e falar bem assim, o cara quer um atestado para poder ficar em casa no feriado. E às vezes esse cara é o seu irmão que estava com dor lá, que era um substrato anatômico real. Então, assim, quando a gente vê a dor por ser uma experiência neurosensorial, você não consegue quantificar. Se eu chegar para você agora e falar bem assim, ABC, eu tô com uma puta dor de cabeça aqui agora te entrevistando, você não vai saber se é real ou não. É isso. Entendeu? Então, assim, o que a gente vê hoje é que a primeira interpretação que a gente, de uma maneira geral, tem da dor é preconceituosa. E aí, quando a gente quebra essa visão preconceituosa da dor, ela te abre um leque humano de manejo da dor, que é o que a gente vem conseguindo fazer, tanto na doença músculo-esquelética tradicional, que é o meu carro-chefe, como para a doença oncológica.
Porque às vezes quando a gente vai conversar com um paciente, cara, eu não quero saber do câncer, eu quero saber da vida. Às vezes é o que você falou, às vezes o cara quer, tipo, passear com o cachorro. É isso aí. Passear com o cachorro. Por exemplo, eu tenho uma paciente que, assim, foi até Vera que me encaminhou. Ela tratou um linfoma, ela tem uma osteoporose absurda, agora ela faz uso de imunobiológico para essa osteoporose, já tinha sido operada da coluna com doença degenerativa, fez artrodese, tirou artrodese, infectou, enfim, cara. E aí ela teve uma fratura osteoporótica espontânea da coluna torácica. Ela chegou para mim, cara, com uma dor absurda, com todo esse contexto oncológico. E ela só falou comigo bem assim, olha só, eu sei que eu tenho doença oncológica, eu já sei a evolução disso, mas, cara, eu tô com muita dor. Eu preciso que você me faça alguma coisa, porque, assim, morrer desse jeito, cara, eu não quero. Eu quero poder sair da minha casa, quero cuidar da minha cachorra, quero passear, quero ficar com meu marido, quero pelo menos viver. Aí eu falei, olha, apesar de toda essa gravidade clínica que você tem, existem alguns procedimentos minimamente invasivos que a gente consegue fazer para ir tratando pontualmente esses problemas. Então a gente fez uma vertebroplastia, né, que é a cimentação dessa fratura óssea, fizemos alguns bloqueios analgésicos, já deve ter, pelo menos 1 ano e meio, 2 que essa paciente está acompanhando comigo, cara, ela está ótima da dor. Ela tem a doença oncológica, mas assim, passei com a cachorrinha dela. O marido está aposentando agora para poder ficar com ela, para eles poderem viajar, porque é um hobby que eles têm. Então, assim, essa vivência humana, a gente não teve isso na faculdade. E se a gente deixar isso se perder, essa geração nova não vai aprender isso. Porque hoje, quando a gente lida com dor, a gente tem que lidar com comportamento, a gente tem que lidar com família. Às vezes, por exemplo, você vai ter que conversar sobre família, sobre sexualidade, sobre alguns tabus que, se aquele paciente não tiver a liberdade de conversar com você, que é o que ele espera que te fale a verdade, porque o paciente vai a você não é para falar o que ele quer ouvir, é o que ele precisa ouvir. E às vezes o povo está carente disso. Porque, por exemplo, quando o paciente vai no meu consultório, eu não falo para agradar ele para ele voltar depois. Eu falo o que eu acredito. Se aquilo fizer sentido para ele, ele fica. Se não fizer sentido para ele, ele vai procurar outro. Só que tem que ser... Aquilo tem que te convencer. E aí, assim, quando eu comecei a ver o trabalho que você estava fazendo com o podcast, eu falei, cara, o ABC, eu preciso conversar com ele sobre isso, até para as pessoas entenderem que, assim, tem mais gente que tem essa visão. De mundos diferentes. A gente veio de uma mesma formação, mas são mundos diferentes que se conversam. Você vê que, ao longo de todo esse tempo, cara, a gente estudava todo dia quando a gente estava na faculdade, a gente estudou para se preparar para passar na residência, a gente foi fazer prova junto em alguns lugares, a gente ficou separado um tempo, depois a gente se reaproximou com a questão do seu irmão, e agora essa questão do câncer a gente voltou a se reaproximar, por quê? São mundos que se conversam. Então, assim, se a gente ficar aqui, nós vamos ficar conversando eternamente, ABC. Verdade. E aí, para a gente poder não esgotar, porque já vou te avisando de antemão que nós vamos conversar em outros momentos, né? Esse papo aqui é só para apresentar o Alex Bruno para o nosso público. Primeiro, para mostrar que existe ciência de qualidade no Espírito Santo, porque a gente tem aquela síndrome do cachorro vira-lata, que aqui não tem nada que presta, e a gente está mostrando que temos cirurgia de alta complexidade de ponta aqui no Espírito Santo, sendo feita e muito bem feita. Tá? Hoje é raro a gente precisar sair daqui para operar alguma coisa em outro lugar, principalmente a cirurgia robótica, tá? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente, para quem está passando essa tormenta do câncer. Obrigado. Obrigado mais uma vez, meu irmão, pelo convite. Parabenizar também pelo seu projeto aí, lindo. E realmente, o que você falou aí, estava falando,
o paciente, ele muitas vezes, às vezes ele pode achar que não tem mais jeito, né? Ele pode achar até que é o fim, né? Ontem eu fui dar uma aula sobre cirurgia robótica na Multivix, estava subindo as escadas e cada escada, cada andar tinha uma frase, né? Primeiro tinha ali uma frase de Ford falando sobre as ideias, sobre se você não tiver uma ideia, no outro dia você vai acordar com o barulho da ideia que você não fez e alguém fez, né? Então tá aí o podcast, né? Você aí colocou. E a outra eu achei mais incrível ainda, no outro andar, que foi uma de Paulo Coelho, que fala assim: imagine uma nova história para você. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Então, às vezes, a função do médico é fazer você acreditar que a sua história pode ser diferente. De você chegar, achar que você vai sofrer numa cama de hospital. É fato, 80% dos pacientes oncológicos no seu último ano de vida vão ter dor. Vão precisar do Daniel, né? Não quer dizer que ele vai morrer com dor, mas quer dizer que ele vai ter dor, então ele vai precisar de cuidado, né? Vai precisar de uma atenção especial, né? Existem protocolos mundiais de controle de dor oncológica. Então, precisa mesmo de gente especializada, tal aí como o Daniel e sua equipe, né, toda. Então, tem jeito sim. Então, não fique achando aí, você que está ouvindo, às vezes está com alguma dor, tem algum parente que está preocupado. Procure ajuda, que existe uma nova história aí para você. ABC, é isso, irmão. obrigado, cara. Seja muito bem-vindo para o nosso corpo técnico. Obrigado. Vai ser um prazer ter você com a gente. Obrigado. E, como eu falo, gente, a ciência ela é importante para desmistificar algumas falsas verdades que são passadas. E uma delas é que o câncer, infelizmente, ele é uma fatalidade, uma tormenta, mas a dor ela é opcional. Então, procure um médico especialista no manejo da sua dor. Normalmente ele está inserido numa equipe multidisciplinar que toma conta de você, exatamente porque controlando a dor oncológica faz com que você consiga focar exatamente no que importa, que é o quê? O tratamento da doença oncológica e a melhora da qualidade de vida nessa nova fase de vida, nesse novo momento de vida que você vai ter que passar. Se esse vídeo fizer sentido para você, curta aqui, deixa seu comentário, compartilhe com alguém que esteja precisando dessa informação de qualidade, porque a gente fez isso com muito carinho, exatamente para deixar essa mensagem para vocês, e até o nosso próximo encontro. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. Primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.